E olha só, pessoal, acidente de Lula em Brasília causa grande polêmica e tem uma bomba aqui que nós vamos trazer. Preste bastante atenção no que vamos mostrar aqui, porque essa situação está causando muita curiosidade. Tem gente falando que ele já partiu dessa para outro melhor. Tem gente falando que ele está usando um sósia, que teria um sósia já do Lula por aí, porque ele estaria em estado grave e até mesmo hospitalizado. Nós vamos mostrar tudo isso agora aqui e vamos trazer um esclarecimento dessa situação, para você não ficar com dúvida, porque tem muita matéria saindo, tem pessoas aí desejando realmente que o Lula vá dessa para outra melhor. Olha só a verdade, pessoal. Agora nós vamos trazer a verdade, pelo menos uma parte dela, né? E quem vai trazer para nós aqui é o Thiago Pavinato. Olha só o que ele vai trazer, essa matéria que realmente você não vê em lugar nenhum, mas aqui nós vamos mostrar. Então você já dá um like nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui embaixo, tem um botão, só você se inscrever. Olha só o que ele vai falar sobre isso, que está muito estranho, pessoal. Chega essa informação para nós aqui e nós temos que repassá-la. Confira e nós voltamos logo em seguida. Eu peguei aqui, para não correr o risco de ganhar mais um processo, o que saiu no Globo, tá? O que o Globo escreve desse acidente? Vamos tentar fazer a reconstituição, né, dessa... será que foi um crime? Será que foi uma farsa? Será que foi o mesmo que o dedo mindinho? Vamos tentar saciar um pouco da dúvida do brasileiro. Então eu peguei o Globo para não correr risco, tá? Então o que eu vou ler aqui está escrito no Globo. O presidente Lula sofreu uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada. De acordo com relatos, ele estava sentado em um banco que escorregou. Então não é que ele saiu e foi piu, igual você põe o pé no sabonete do desenho animado. Ele estava sentado em um banco que escorregou. O banco escorregou? O banco escorregou. Está aqui no Globo. Ele estava sentado em um banco que escorregou. Em seguida, Lula caiu e bateu a cabeça, machucando a parte de trás, onde levou 5 pontos. A queda ocorreu logo após Lula retornar de São Paulo para Brasília. O presidente estava na capital paulista, Piriri Pororó. Piriri Pororó, Piriri Pororó. Lula estava no Alvorada apenas com a primeira-dama Janja da Silva. Se fosse um programa de true crime, a gente já diria, muito suspeito. É um procedimento, né? Tem que se averiguar, é o presidente da República. Temos que ouvir a primeira-dama. Por que a primeira-dama não foi ouvida? São essas coisas que me deixam encafifado. São essas coisas que, além de comer trigo, me deixam intrigado. Então ele estava apenas sozinho, a sós, com a primeira-dama Janja da Silva. O casal já estava arrumando as malas para embarcar para a Rússia. Coisa que ela foi feita. Você imagina o presidente da República arrumando mala? Hein? A primeira-dama... O Bolsonaro eu até imagino que ele deve enfiar, socar tudo numa mochila, que é um esmero e vai. Agora, o Lula... Então eles estavam aqui, ó, os relatos do Globo, repito, são do jornal O Globo. Então ele estava sozinho com a Janja e os dois estavam arrumando a mala para embarcar para a Rússia. Aí, o que tal? O presidente foi para a unidade do Sírio-Libanês em Brasília. Foi atendido com emergência e liberado no mesmo dia. Lula foi submetido a exames no Sírio e levou 5 pontos. Não houve indicativo de internação. Neste domingo, retornou para nova avaliação. Segundo auxiliares próximos, Lula está ativo no dia de hoje e caminhando. O presidente está conversando, isso no domingo ontem, né? Com ministros que iriam acompanhá-lo, etc. e tal. A equipe médica do presidente avaliou que seria prudente o presidente cancelar a viagem. Tá? Bom, o que é um ferimento corto-contuso? Conforme o boletim médico do Sírio-Libanês, Lula teve um ferimento corto-contuso em região occipital. O que significa corte na parte de trás da cabeça.
Nessa região está o osso occipital, que se articula com a coluna vertebral. E o lobo occipital, que fica na parte posterior do cérebro. Ele é o responsável pelo processamento visual, com percepção de cor e de profundidade. Uma lesão grave nessa área pode fazer com que o paciente fique cego, não reconheça objetos, por exemplo. Segundo pessoas próximas, um exame de ressonância mostrou um pequeno sangramento, sintoma de uma leve contusão. Por isso a recomendação foi ficar piriri pororó, né? A avaliação da equipe médica, não pôde viajar, etc. Mas o que me chama mais a atenção são esses pontos que eu vi aqui no Globo. Ele estava sozinho com a Janja no Palácio do Alvorada. E a renca de serviçais? Segundo, ele e a Janja estavam arrumando mala. Terceiro, ele estava num banco, o banco escorregou, eu não entendi absolutamente nada. E aí nós vemos aqui, né, esse patriota aqui, esse conservador, falando sobre essa situação aqui. E qual que é o medo de Lula, na verdade? É ele ser colocado na parede, ali no BRICS, né? E a gente sabe que o Nicolás Maduro é muito mais fervoroso e muito mais para frente do que o Lula, do que até mesmo Bolsonaro. Então, se a Venezuela entra no BRICS, ela vai começar a querer comandar. O Maduro vai querer começar a comandar e vai ganhar mais relevância até do que o próprio Lula. E o Lula não quer isso aqui na América do Sul. O Lula quer ser o bambambam, né? O chefe do Foro de São Paulo, do Mercosul. Ele quer ser o bambambam, mas está perdendo força. E existem até mesmo algumas filosofias, né? Algumas linhas de pensamentos que falam o seguinte: que o Lula está, sim, mal de saúde, ele está, sim, doente, mal de saúde, e essas cirurgias, essas intervenções aí, eles não passam exatamente o que acontece, e que ele poderia estar preparando Boulos para substituí-lo. Mas como que Boulos vai substituí-lo? Entrando como vice em 2026, se ele aguentar levar até lá, né, a presidência. E aí, entrando como vice, se o Lula parte dessa para outra melhor, o Boulos assume como presidente do Brasil, né, o mais conhecido como invasor aí de privacidade, que foi colocado ali pelo Pablo Marçal várias vezes durante os debates ali em São Paulo. Já pensou Boulos como presidente do Brasil? Pessoal, nós já tivemos aí tanta gente estranha, né, como presidente do Brasil. Então, não é de se achar tão confuso isso acontecer, não. Isso pode acontecer sim, viu? No Brasil acontece de tudo. Esse país não é um país de pessoas sérias, porque se fosse, nós não teríamos aí condenados em 3 instâncias, né, com 5 processos, liderando aí o país, e que foi descondenado apenas por uma mudança de CEP. Você já pensou, se você compra várias coisas aí, sai comprando aí, compra carro, compra casa, dá cheque para lá, cheque para cá, e de repente, quando chegar toda a dívida, você muda o seu CEP, tá bom? Você muda o seu CEP, e aí por um erro de CEP, agora você não tem que pagar mais dívida nenhuma, você está 100% livre e quitado tudo, só porque mudou um CEP, tá bom? Então, isso acontece no Brasil, viu, pessoal? Isso acontece no Brasil, não se espante. Olha só, eu quero te fazer um convite para você se inscrever aqui no canal, tem um botão aqui embaixo, você clica, vai abrir uma caixinha, você clica no sininho e aí você vai receber todas as notificações dos nossos vídeos. É muito importante você fazer isso para você acompanhar os próximos vídeos e matérias que nós vamos trazer aqui, tá bom? E dá um like nesse vídeo para que o YouTube possa recomendar aí para mais pessoas. Tem pessoas clicando no botão do like falando que não está aparecendo, o botão está travado, alguma coisa assim, não sei se é um erro da plataforma. Experimenta aí, clica no botão para ver se é isso mesmo, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Lula com sósia ou sem sósia, Lula imitando aí um acidente, fingindo um acidente ou não, nós não sabemos. O que nós sabemos é que o Brasil não vai bem das pernas e nós precisamos de um governo mesmo para poder comandar essa nação, quem sabe um dia. Vamos ficando por aqui e até a próxima.